Esse é o tipo de vídeo que eu venho aqui, sem roteiro, sem nada, e converso, simplesmente abro meu coração com vocês. Então a ideia é que eu vou falar sobre os maiores desafios que eu passei, compartilhar com vocês os maiores desafios que eu passei na minha carreira e como que eu fiz pra superar esses desafios. Quem sabe você esteja passando por uma situação parecida com o que eu passei, e o que eu falo aqui, o que eu vou compartilhar com você pode te ajudar na sua carreira aí como programador, aí na sua jornada, né, em busca de se encontrar nesse universo da programação. Então, bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita e você está no ATecDev, meu canal de tecnologia. Tenho certeza que se você já é raiz, tô só olhando para saber se você já deixou o like e o comentário. Porque, cara, é muito importante. Assim você tá falando que o meu conteúdo é relevante e ajuda demais. Aliás, já deixa seu comentário aí que eu quero saber qual que é o seu maior desafio na programação. Que eu quero saber se é mais ou menos aí o que eu passei, né? Então a ideia do vídeo é justamente compartilhar um pouquinho da minha jornada. Tem ali uns 14 anos que eu trabalho nesse mercado de tecnologia. Passei por muita coisa e queria compartilhar com vocês como que eu fiz pra superar. E quem olha de fora pensa assim, nossa, sei lá, a pessoa tem a vida perfeita, sempre foi tudo de bom e tal, mas não é assim. A gente passa por problemas, a gente passa por desafios que a gente tem que conseguir superar esses desafios ali ao longo da nossa carreira. A minha inspiração para gravar esse conteúdo veio de uma palestra que eu dei e uma dúvida que eu recebi em uma palestra, onde me perguntaram como que eu superei o desafio de ter foco no aprendizado, né, para aprender programação de fato. Pensando sobre isso, eu pensei que eu já tive vários outros desafios na minha carreira e consegui superar eles para estar aqui falando com vocês hoje. Então acho que o primeiro desafio que eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu acho que muitas pessoas também podem se identificar, é a tal da síndrome do impostor. Então, contando um pouquinho sobre a minha trajetória, né, para quem não conhece, eu fiz migração de carreira, então eu não fiz uma formação acadêmica na área de tecnologia. E na época que eu comecei, era muito diferente do que a gente vê hoje. A internet era muito diferente do que a gente vê hoje. Até engraçado falar isso, mas era justamente isso. Então, você estudava ali muito mais através de livros. Você não tinha esses conteúdos, comunidades ali na internet como a gente vê hoje. Então, não era muito comum você ver pessoas autodidatas ali entrando no mercado, e principalmente o diploma ele tinha um peso muito grande. Por esse motivo até eu comecei como freelancer, não só pela liberdade, né, porque eu já trabalhava como designer freelancer, mas também ser freelancer me possibilitou trabalhar como programadora numa época que o diploma ele era essencial para que você conseguisse arranjar um emprego. E esse ponto ele me bateu muito, sabe? O fato de eu não ter um diploma, não ter feito uma faculdade, ter estudado por conta própria, sempre me batia aquela síndrome do impostor. Será que eu sei mesmo? Será que eu estudei certo, né? Essa jornada autodidata, talvez ela te exija uma comprovação, né? E isso acaba sendo complicado, né? Na minha experiência, isso foi muito forte, né? Eu lutar com essa sensação de não ser boa o suficiente, né? De não ter algo que atestasse que eu sou boa o suficiente para estar fazendo o que eu estava fazendo. E como que eu consegui superar esse desafio tão grande, né? Eu simplesmente superei esse sentimento de síndrome do impostor, primeiro entendendo, né, que ninguém sabe tudo. Então, por mais que você ache, nossa, fulano é foda, ciclano é foda por conta disso e aquilo, ninguém sabe tudo. Então, todo mundo vai ter em algum ponto, algum gap de conhecimento que precisa estudar, que precisa se aprofundar. Por mais que você só consiga ver de fora que as pessoas são perfeitas e que só você tem ali os defeitos. Então, entender que todo mundo tem as suas falhas. E outra coisa que me ajudou a superar esse desafio foi o conhecimento. Então, uma das melhores armas contra a síndrome do impostor é o conhecimento. Então, sempre que você sente que você está inseguro sobre um assunto específico, estuda aquele assunto. Parece óbvio, mas é justamente isso. A gente às vezes fica nessa posição, né, um pouco passiva. Poxa, eu não me sinto boa o suficiente, mas eu também não faço muita coisa para mudar isso e vou levando, eu só vou me sentindo mal com isso. Então, a partir do momento que você foca nos gaps que você precisa preencher, vai lá onde dói e realmente resolve o problema, você consegue dar o passo adiante. Então, vou dar um exemplo, né? No começo, eu era muito aquela programadora que resolvia os problemas. Então, eu resolvia os problemas, entregava e resolvia os problemas. Só que assim, não que eu estivesse resolvendo da melhor maneira possível. E às vezes eu nem me preocupava com isso. Só que eu me sentia mal comparando com outras pessoas. Eu achava que eu não sabia. Eu achava que na hora que eu ia pensar ali, eu tinha alguns gaps que me até bloqueavam ali de pensar como resolver aquele problema de uma forma melhor. E eu não ligava muito pra isso. A partir do momento, né, que eu comecei a entender, não, a Carol ela tem que voltar
no que dói e ela tem que estudar. E aí eu tô falando da base. Eu tinha um gap muito grande com lógica e com estrutura de dados, então os meus primeiros 1 ou 2 anos trabalhando com programação, eu era aquela programadora que remendava ali na gambiarra, né? Mas eu não estudava ali paradigmas para poder entender de fato o que eu tava fazendo. Então, a partir do momento que eu mudei a chavinha assim, eu quero entender o que eu tô fazendo, quero tapar esses gaps ali e não só escrever código, mas escrever um bom código, é que eu comecei a evoluir tremendamente como programadora. Então, a dica para você que tem síndrome do impostor é identificar quais são os gaps que você tem de conhecimento e focar aonde dói, preencher as lacunas que faltam para que você tenha mais confiança e se sinta mais seguro. Dá só uma olhadinha nesse material gratuito que a Laura preparou para te apoiar na sua carreira como programador. Esse é o Guia do Mochileiro Tech, um guia completo e gratuito para te ajudar a impulsionar a sua jornada aí, desde os primeiros passos até a conquista do primeiro emprego. Logo de cara, você vai ter acesso a um quiz que vai te ajudar a escolher a melhor área para você, seja front-end, back-end ou até data science. E a partir daí, você vai poder se aprofundar em conteúdos mais detalhados de cada área, com explicações detalhadas e até um glossário de termos ali importantes de mercado. Conforme também você avança, você vai ali encontrar projetos práticos, dica para você poder montar o seu portfólio de destaque e até tutoriais de GitHub. E ainda tem materiais para te preparar para o mercado de trabalho, como um checklist com várias dicas para você tornar o seu LinkedIn irresistível e vários vídeos ali para te ajudar nas entrevistas de emprego. O melhor de tudo é que esse material é gratuito e você pode acessar através do link da descrição e do QR Code aqui da tela. E aí já vem um outro desafio, né? Como ter foco em aprender as coisas que eu não quero estudar? Tem muita coisa que a gente quer estudar. Eu quero desenvolver um jogo, né? Quem tá começando, eu quero desenvolver um jogo, quero fazer um projeto legal. Mas na verdade tem uma diferença entre o que você tem que aprender e o que você quer aprender. Muitas vezes você deixa o que você precisa aprender de lado para aprender as coisas que você quer aprender, né? Para você aprender as coisas hype de mercado, os frameworks, etc. E deixa ali de lado, né? Às vezes aquela base, estrutura de dados, aquela coisa chata para você estudar, que você não quer estudar os paradigmas. Só que aí lá na frente você vai descobrir que esse gap ele vai se tornando muito maior. Então, como ter foco para estudar as coisas que eu não quero estudar? Uma coisa que eu fiz e que eu continuo fazendo ao longo da minha carreira é principalmente identificar quais são as coisas. Então, ter o senso crítico de entender, poxa, o que tá faltando aqui para eu poder estudar, né? E segundo, é ser organizado para você estruturar muito bem um plano de ação para que você comece a estudar esses pontos que você precisa melhorar. Então, o que eu fazia? Eu tinha um planejamento muito realista, mas muito realista mesmo. Por exemplo, eu tinha um gap muito grande de estrutura de dados. Vamos dar um exemplo aqui. Então, o que eu fazia? Poxa, na minha semana eu vou tirar 1 hora para estudar estrutura de dados. Eu não gosto, eu odeio estrutura de dados, mas eu vou estudar. É só 1 hora. Eu pensava assim, é só 1 hora em uma semana. Poxa, é só um tempinho aqui que eu tô tirando para melhorar um pouquinho. Sabe essa questão de melhoria contínua, né? Mesmo que seja 1 horinha por semana, se você continuar estudando isso, você vai estar cada dia melhor. E é justamente por ser um tempo ridículo, né? Pensando ali no tempo que eu tinha disponível, que eu falava assim, não, Carol, não é possível que você não pode estudar 1 hora isso aqui. No começo era muito ruim, porque você começa estudando uma coisa que você não quer, e aí você não entende, é difícil de entender, você fica, ai meu Deus, que trem difícil. Mas aí quando você começa a virar aquela chavinha e começa a entender as coisas, você começa a ficar motivado por isso, começa a vir aquela dopamina, sabe? Poxa, entendi um negócio, caramba, sabe aquela coisa de me sentir um gênio? Por um instante você se sentir um gênio, então aquilo te motiva a continuar estudando. Posso garantir pra você que 1 horinha por semana, começar a focar nos gaps que você tem de conhecimento, vai fazer muita diferença. Outro grande desafio que eu tive na minha carreira é mudar o meu mindset em relação ao aprendizado contínuo, principalmente ao me reinventar nesse mercado. Então eu já trabalhei com muita coisa no mercado de tecnologia, com muitas linguagens, né? Eu comecei com uma linguagem que nem existe mais, que é o ActionScript, né? Que é uma linguagem da Adobe. E tive que trabalhar com várias outras linguagens. Estudei JavaScript, C#, Objective-C, Swift, Kotlin. Então eu fui passando por muitas linguagens ali ao longo da minha carreira e entender que trabalhar com tecnologia, você precisa se reinventar. É um processo, tá? Principalmente nessa questão de você se sentir inseguro, se sentir nervoso, ansioso em relação ao futuro. Então, como que a Carol fez para superar essa angústia, né? De ter que se ver numa situação de você ter que se reinventar, poxa, aprender uma coisa do zero, como aconteceu comigo em vários pontos da minha carreira. É pensar que o movimento da tecnologia, ele sempre vai para a melhoria. Então, se tá surgindo uma coisa nova, um framework novo, uma linguagem nova, alguma coisa nova ali no seu workflow de trabalho, vai ser para melhorar. Não vai surgir uma coisa para piorar, né? A evolução tecnológica sempre vai melhorando, produtividade e tudo. Então,
Pode ser que no primeiro momento você sinta, poxa, vou ter que aprender algo novo. Mas tenha certeza que esse aprendizado vai te trazer benefício ali na frente. Eu me lembro quando eu trabalhava com Objective-C, tá? Lá nos primórdios do desenvolvimento iOS. E cara, eu lembro quando o Swift chegou. Aí eu olhei para o Swift e pensei assim, caramba, eu demorei horrores para aprender Objective-C, porque é a pior linguagem do universo, de verdade. Eu não costumo falar mal de linguagem, mas essa aí não tem como defender, porque Objective-C pra mim é linguagem orientada a colchete. Não tem como, galera, realmente é muito ruim. Então eu lembro que quando surgiu o Swift, eu tive uma certa resistência, tipo, poxa, agora que eu aprendi esse negócio aqui, agora eu vou ter que aprender outra linguagem? Demorei tanto, né? Mas aí eu entendi, né, que, cara, trouxe um avanço absurdo, né? Hoje em dia eu olho pro Objective-C e falo assim, meu Deus, eu não quero trabalhar com isso nunca mais. Então entenda que esse movimento natural de trazer benefícios ali pra você como programador. Então, quando você muda o mindset nesse sentido, poxa, vai aprender algo novo, mas vai melhorar ali a forma com que eu trabalho, vai me trazer mais produtividade, vai melhorar. Isso te ajuda a encarar as mudanças de uma forma melhor, de uma forma mais otimista nesse sentido. E aí eu já encaixo em outro desafio que eu acho que muitas pessoas devem passar por isso também, que é como entender que você é capaz de aprender qualquer coisa, né? Porque ao longo da sua carreira, assim como eu estava explicando, eu tive que aprender muitas coisas. Em determinados momentos eu pensava assim, eu não sei se eu sou capaz de aprender isso. Entenda que a percepção que você tem de um determinado assunto hoje é uma percepção específica do seu estado atual. À medida com que você estuda e adquire mais informações, aquela visão que você tem sobre determinado assunto vai se ampliando e se tornando mais fácil. Então acho que ter essa visão de que entender que um assunto parece difícil porque nesse momento eu não tenho conhecimento suficiente para entender, mas que aos poucos isso vai se tornando mais fácil, isso te ajuda a entender que você definitivamente pode aprender qualquer coisa. Não é questão de se você vai aprender, mas quando. É aquela questão da persistência. Eu vou estudar uma horinha aqui, uma horinha aqui, uma horinha aqui. Hoje eu tô um pouquinho melhor do que ontem, amanhã eu vou estar melhor do que hoje, né? Aquele pouquinho que você aprende vai clarear um pouquinho as ideias e quando você vê, aquela dificuldade tremenda que você tinha já passou. É tudo uma questão de manter o foco, continuar estudando ali, empenhado ali no seu caminho, né? Ter o foco em onde você quer chegar e entender que todo mundo tem um tempo de assimilação. Você pode demorar um tempo a mais para entender, mas se você continuar, em algum momento você vai entender. Pensa que a assimilação de um conteúdo ou de um conhecimento é como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Você vai ali encaixar as pecinhas no seu cérebro da forma com que você entende. Então até um quebra-cabeça, mesmo que você não monte ele de uma forma lógica, em algum momento você vai conseguir montar, mesmo que seja tentativa e erro. Mesma coisa com a assimilação do aprendizado. Então mesmo que você tenha muita dificuldade em determinado assunto, se você continuar, em algum momento você vai entender. Outro desafio que eu superei é o medo de compartilhar conhecimento e ser julgada. Eu acho que muitas pessoas também podem ter esse sentimento, poxa, eu queria tanto compartilhar, sei lá, não tô falando nem de criar conteúdo e de ser youtuber, tá? Porque eu sei que isso aí é colocar a sua imagem, a sua cara, que isso aí realmente não é pra todo mundo. Mas de você, de repente, escrever um artigo, de você ser mais ativo na comunidade, dar uma palestra, alguma coisa nesse sentido. E acho que tem esse medo, né? Será que eu tenho o suficiente pra ensinar? Será que eu sei o bastante pra estar lá? Será que as pessoas não vão olhar, vão começar a julgar o que eu tô falando? Eu tinha muito isso, sabe? E criar conteúdo me ajudou bastante a ganhar essa confiança. Eu comecei a perceber que por mais que eu achasse que eu sabia pouco, eu sempre estava ajudando alguém, né? Sempre vai ter alguém que a informação que você vai divulgar, que você vai compartilhar, vai ajudar aquela pessoa. E esse sentimento de ajudar acaba nutrindo mais essa vontade de compartilhar. Então, para você que tem esse medo ali, poxa, será que eu compartilho ou não? A dica que eu dou para você é dar o primeiro passo. Faz, compartilha. Faz, que eu tenho certeza que você vai se motivar a partir do primeiro passo que você der. Não pensa demais, só faz que você vai entender o quanto é bom você compartilhar, o quanto é bom você ajudar. E aí vem uma coisa que eu sempre falo. Pra mim, uma das melhores formas de você aprender é você compartilhar conhecimento. Por quê? O compartilhamento de conhecimento é como se fosse a engenharia reversa do aprendizado. Você tem que aprender, assimilar, né? Remontar as peças, montar de uma forma mais fácil e explicar com a sua didática. Nesse processo que você reverte tudo que você aprendeu e revê, né? E reorganiza as ideias, você aprende de uma forma muito mais profunda. É por isso que o professor que tem uma boa didática, ele tem muito conhecimento ali embutido. Ele fala com segurança porque ele
justamente fez esse processamento reverso de entender com propriedade o que ele tá falando. E foi uma das coisas mais bonitas que aconteceu na minha carreira, me empenhar nessa questão de compartilhar conhecimento. Tem uma Carol antes disso e uma Carol depois disso, né? E com certeza vocês fizeram parte disso para que eu superasse esse grande desafio, então já vai aqui a minha gratidão. Agora eu quero saber de você, se você ainda não colocou no começo do vídeo qual foi seu maior desafio, espero que você se sinta ali já chegado aqui para compartilhar comigo qual foi o seu maior desafio. E se eu falei alguma coisa aqui que te ajudou, que você se identifica, também não deixe de colocar seu comentário é muito importante para mim. Assim como é de costume, eu vou responder um outro comentário que deixaram em outro vídeo do canal. O comentário que eu vou ler é do Alexandrite. Ele falou: eu não estava pensando em focar em mobile, mas esse vídeo talvez esteja me fazendo mudar de ideia. KKK. Essa área é tão interessante. Poxa, sabe o que eu gostei desse comentário? Porque ele fez esse comentário num vídeo super técnico que eu tava falando sobre Server Driven UI. E eu sabia que era um vídeo técnico, que nem todo mundo ia gostar de assistir, mas eu fiquei super feliz, cara. Uma pessoa que nem tinha interesse em desenvolvimento mobile achou interessante a explicação de Server Driven UI. Se você quiser, inclusive, assistir esse conteúdo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, cara, muito obrigada pelo seu comentário. Deu aquele boost ali de animação. Valeu mesmo. Sabe o que eu falei pra vocês sobre compartilhar conhecimento? Ó, você faz um vídeo que você pensa assim, poxa, nem sei se a galera tá interessada nisso. Aí vem um comentário desse, dá aquele boost de animação. Por isso que é tão legal compartilhar conhecimento. Assim como é de costume, eu vou indicar outros 2 conteúdos pra vocês maratonarem aqui o Atectaflix. E já se inscreve aqui pra você não perder nenhum conteúdo que eu falo por aqui. Além de estar apoiando o canal, você não vai perder nada. E o conteúdo que eu vou recomendar aqui é um outro vídeo que eu gravei, um dos mais populares do canal, que é bem nesse estilo aqui, sabe, falando com vocês, abrindo o coração, que é um conselho para quem quer entrar no mercado de tecnologia. Se você ainda não assistiu, assista esse vídeo, eu acho que é um dos melhores aqui do canal. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube e a gente se vê no próximo vídeo.